Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Na Mira do Trader. Sexta é bom, né? Terça-feira de sol, 23 graus, 11 horas e 5 minutos, 25/7 de 2023. O mês está acabando e nós estamos caminhando rumo aos 126 mil pontos. Eu acho que quase ninguém acreditava. E vamos cravar mais duas, o desafio dos 9 mil pontos voo da Águia e também dos 126 mil pontos mercado à vista. Ontem foi a vez do dólar, no mês de junho 120 mil pontos e na virada de maio para junho 115 mil pontos. Como é tradicional, eu vou começar com o racional do YouTube. Vou colocar aqui um gráfico de 30 minutos. É provável que a gente tenha o retorno até a máxima do dia, 124,260, ou uma aproximação. Está testando a média de 5, viés é altista e nós temos um gap aqui na abertura, ok? Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos e amigas, alunos e alunas do YouTube. E eu vou voltar nos dois vídeos, outro eu fiz um radar e também um flash, e abordei a carteira Barbie. Muito bem. Tem aqui o comentário do Johnny Souza. Parabéns, professor. Você foi muito assertivo no dólar. Com certeza vai repetir o mini índice. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Uma ótima terça-feira a você. Meu querido amigo César Paulo, torcedor do Fluminense. Ontem não deu. Coritiba ganhou de 2-0. Fala, Wagner. Bem, receba meus sinceros parabéns pelo alvo no dólar. Muito obrigado, querido. Como sempre digo, os cães ladram, mas a caravana passa. É isso aí. O nosso lema aqui é estudo, trabalho. A gente tem a ideia de melhorar a cada dia como seres humanos e também investidores. Wagner, pode analisar pra gente Eternit e Azevedo? Claro, bora ver seu time jogar. Hoje o Flusão precisa ganhar para não ficar de fora do G4. Na verdade, o Fluminense jogou bem, mas o Felipe Melo jogou mal. E eu peguei o Felipe Melo como reserva no Cartola, como o Vila Sante do Grêmio não jogou, ele foi o meu reserva. Ainda bem que eu não dependia dele para fazer a pontuação. Felipe Melo é um dos maiores casos de marketing da história da bola, né? Joga pouquinho e fala bastante. Até a mim, que sou um aficionado de futebol, ele enganou. Quando ele veio pro Palmeiras, eu torci para vir pro Corinthians. Mas é uma bolinha pequenininha e fala muito, bate muito. Ele tem comprometido no Fluminense negativamente. Mas enfim. Naquela época da Copa, por exemplo, que ele foi criticado, ainda jogava bem, mas hoje, dependendo do seu físico com a idade que já está, deveria repensar o momento de parar. Maravilha. É o mesmo caso do Gil, do Corinthians, né, que não é mais o mesmo jogador. Balbuena, por exemplo, o Juliano, parece ser um ser humano fantástico, né? Jogou no Paraná, no Inter, no Grêmio. Foi muito bem na Rússia, mas não tem condições de jogo, pessoal. Às vezes o corpo não responde mais, né? Então acho que, como são muito dignos esses atletas, Gil e Juliano devem seguir até o fim do ano e o Corinthians não deve renovar contrato. Eternit é um ativo, aquela velha história. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu não escolheria. Né? O mercado está subindo e a ação está parada, né? Ela tem essa característica de baixa volatilidade histórica. Perfeito? E aí vamos estudar a ZV3. É a Azevedo. Ela tem uma liquidez um pouco menor, houve um acréscimo de volume, principalmente na queda, e isso me faz ficar de fora. Eu também não entraria. Tem um fundo duplo. Você pode trabalhar com stop, por exemplo. Por exemplo, entra hoje e coloca stop 2, 3 centavos abaixo, mas provavelmente será estopado. Eu entendo que o risco-retorno não se justifica. Perfeito? É a minha visão, né? Sidney Gama, sucesso sempre, parabéns por tudo, especialmente hoje pelo alvo do dólar. Comente, por favor, Cielo, obrigado, disponha, caríssimo. Então agora eu me despeço da galera do primeiro vídeo, eu vou fazer Cielo e vou aqui para o segundo. Legal. Cielo 3 na tela. Olha, Cielo costuma ser uma ação inversamente proporcional aos juros. Tem subido na expectativa de corte agora da Selic, né? Passa a ser majoritária a ideia de um corte de 50 pontos base. E eu não entraria.
porque é algo que pode travar o ativo. Tem o ombro, cabeção, ombro invertido e tal. A assimetria é favorável, mas pode ser uma armadilha, eu ficaria de fora. Ok? Ontem eu fiz a carteira Barbie hipotéticas, ativos relacionados ao fenômeno Barbie. Nós assistimos na semana passada. Minha filha adora, ela comeu lanche no Burger King. Alex Paiva, like 1, muito obrigado. Vamos acompanhar. A ALB estaria formando um oco invertido? Vamos lá, vamos estudar. Acho que eu nunca estudei essa ação. Um oco invertido? Olha, pelo diário, aqui pode ser considerado ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Até com 2 ombros. É isso que eu vejo. Aí ela caiu, praticamente ela neutralizou o padrão. Então agora podemos ter uma simetria em V. Com alvo a 24744 aqui em cima. É importante que ela trabalhe acima do fundo anterior 215,62. Ok? Senão, se entrar a pressão vendedora aqui, ela tem que romper com propriedade essa região. E nesse caso, traçando uma LTA, ela também perdeu. E tem esse gap, quem sabe aquele gap de fuga. Uma ação que eu não entraria também. Ok? Isabela Reis, sempre aí conosco, prestigiando. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Qual o seu alvo para MRV? Ela pede para estudar Cogna e Magalu. Isabela, pergunta oportuna. É provável que a gente comece a realização de lucros ainda hoje. Não no mini índice. No caso, nas ações. Então, entre hoje e sexta-feira da semana que vem, a ideia é zerar tudo. Carteiras internacionais, nacionais, mini índice. O lançamento da imersão será dia 7 de agosto. E entre os dias 7 e dia 13, essa semana, o grupo vai estar fechado. É claro, os conteúdos vão continuar, mas a ideia é que sem operações, se tiver operações, uma ou outra, uma ação aqui, outra ali. E para ter foco no lançamento, eu vou fazer uma oferta irresistível para que 100% dos alunos venham conosco. E aí reabre o grupo dia 14 já com o grupo novo formado, né? O grupo fechado, a gente vai fechar as portas. E aí as aulas ao vivo 17 e 18 de agosto. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a realizar lucros. Ok? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia, pessoal, eu jamais vou chegar aqui e falar, olha, faz a matrícula rápido que não tem vaga para todo mundo, você vai ficar de fora, vou tirar seu acesso. A nossa comunicação não é essa. Tem vaga para todo mundo, mas provavelmente vai ser o único treinamento do ano. Então, por exemplo, você não entra na imersão 15, eu não sei quando vai ter outra imersão, talvez nem tenha, sendo bem sincero. E para quem entrar na imersão 15, eu prometo, depois do período em cortesia, que eu vou fazer oferta para renovar o passaporte. Ok? Então, assim, a pessoa vem para a imersão 15. Se não vier para a imersão 15, provavelmente vai ficar fora do grupo fechado sem previsão de reabrir. Por quê? A gente só faz a matrícula para o passaporte grupo fechado de quem adere à imersão. Então, quem fizer a imersão 15 vai ganhar um período surpreendente de passaporte prêmio, vai ser um dos bônus do treinamento. E aí, para esses alunos matriculados, eu garanto a oferta do passaporte quando terminar o período em cortesia. Né? Então, provavelmente vai ser a única imersão do ano e a gente não abre o passaporte para quem não faz imersão. Então, a chance de continuar conosco é vindo conosco na imersão 15. Ok? Sendo o mais sincero, verdadeiro e transparente possível com vocês. Ou seja, se você não vier para a imersão 15, você vai ficar só no grupo educacional, que vai ter aquele conteúdo didático, mas sem operações, sem trading ideas. MRV está chegando bem perto do ponto para a gente realizar. Ela passou uma região 13,62, 13,09, 13,15 e ela começa a estacionar longe de média. Eu acho que é momento já de pensar em realizar logo menos. Talvez seja uma das primeiras que vai voar, quem sabe hoje. Ok? Aí nós temos Cogna e Magalu. Então, por exemplo, hoje, para os alunos que falam em entradas,
a gente está falando em saída, então a entrada foi lá embaixo nos ativos, a gente já vai começar a realizar lucro. Claro que um ou outro ativo ainda tem espaço, mas, por exemplo, o Cogna está mais para realizar lucro do que para entrada. Ó, tem uma estrela cadente depois de um movimento forte. Eu não estou dizendo que o mercado vai desabar, mas o risco-retorno talvez não justifique uma exposição. Por exemplo, Magalu, Magazine Luiza. Se ela conseguir fechar, por exemplo, acima da média de 21, é uma situação interessante, com alvo curto a 3,51. Perfeito? Tem aqui esse gap, se ele ficar realmente aberto, pode ser entendido pelo mercado interpretado como um gap de fuga. Maravilha, Bruno Panvec, parabéns professor, baita operação no dólar, muito obrigado. Realmente foi, né? A gente tem que receber esses elogios sem falsa modéstia, a operação foi boa mesmo, ajudou com margem para a gente manter os ativos, vai possibilitar a entrada em novas ações, né? A gente vai usar esse caixa nos novos portfólios a partir do dia 14 de agosto, quando o grupo vai reabrir já com a nova formação, né, do pessoal que vier conosco na imersão 15. Então, com muita humildade aqui eu agradeço, mas nós fomos bem sim. No pain, no gain, literalmente é isso. Obrigado pelos ensinamentos, por fazer esse trabalho diário. Eu que agradeço, alunos maravilhosos como você, Isabela, Alex, toda a galera que está assistindo. Já vou aproveitar aqui e pedir o estudo de um ativo. Roblox, abraços. Roblox faz parte das nossas carteiras. Minha filha adora, minha filha tem 9 anos. Eu tenho um filho de 24, uma filha de 9. Roblox é uma situação de compra. Ela está na base de um Mega Blaster Triângulo. Veja só. Então, uma situação favorável à compra. Mesmo que seja para guerrilha. Ok? Legal, então comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Top Traders, a casa do investidor. É uma honra ter vocês, alunos maravilhosos, sempre comigo. Queridos, agora eu vou fazer os ativos fixos ITSA4. Itaúsa, ela não tem sinal de topo, ela vai caminhando de forma um pouco mais lenta, né? A volatilidade histórica é menor. Ela tende a continuar subindo, ativo que tem aquele perfil mais conservador para aquele pessoal que vem do mercado imobiliário, gosta de fundos imobiliários, ações menos voláteis. E Tube, eu acredito que ela encontre essa linha que conecta aos topos, é o objetivo para o curto prazo. BBS3. Nessa região é interessante uma compra, na minha visão. Tem espaço para subir, especialmente se ela romper 48,85. E aí eu chego em Sambi 11 Santander. Eu tenho conta no Santander, movimento pouco, mas tenho. Santander eu não entraria para aquela questão do STF. Provisionou, depois mudou para inadimplência, quer dizer, eu passo. As nossas posições são Bradesco e BPAC. Eu, se fosse para decidir, por exemplo, entre Santander e um banco pequeno ou médio, eu decidiria pelo banco pequeno ou médio. Ela é um caminhão subindo a ladeira, não tem sinal de topo, vai sendo amparada pela média de 5 padrão do varal, mas está chegando o momento também de realizar. Está chegando o momento. E aí eu chego em B3, SA3. Eu colocaria stop abaixo de... A gente tem a máxima aqui do dia 15, 15,22. Se fechar abaixo de 15,22, eu venderia o ativo e colocaria o lucro no bolso. Petro 4 aqui na tela. Petro 4, a tendência é continuar subindo. Rompeu esse triângulo, esse canal bastante estreito, as médias cruzadas no modo compra. A ideia é aquela busca 31,18 no curto prazo. Posteriormente 31,69. Aí teremos Valery, a temperamental na tela. Vale é isso, né? A ação afunilou, respeitou 1, 2, 3 vezes essa linha, rompeu o pivô ontem a 69,29 e agora deixa para trás 70,20. Percebam que aqui há uma resistência 72,42, ela está exatamente nessa região da máxima marcada dia 28 de abril. Só que tem esse gap para puxar preço.
Então a Vale deve continuar um movimento ascendente. Ok? Muito bem, então ativos fixos estudados. Eu agora farei essa listinha aqui do TradingView, planilha Trades. Começando pelo milho. O milho a gente vai migrar logo logo. Vejam só. O milho, a gente está nesse contrato, o CCM U23. E o milho, diferente do dólar e do mini índice, você chega um momento que você migra o milho porque a liquidez ela muda para o contrato seguinte. É uma doideira, né? Uma das maluquices de operar milho é essa. Então a gente vai ficar observando aqui. Eu não pretendo, depois que a gente sair dessa operação, voltar a operar milho tão cedo. Com toda a minha verdade aqui, eu não tenho meias palavras aqui com vocês, né? Ó, por exemplo, o X, ele já está ganhando, ele está praticamente com o mesmo volume do U. Ó, vejam. Então, logo menos a gente vai migrar para o X. Talvez amanhã. Então, é uma experiência que ela foi interessante no início, depois é muito complexo, né? As variáveis são muitas. Então, ele passa aqui uma ideia de... É a única operação que vai ficar em aberto, operação pública, tá? Depois do fechamento do grupo. Então, a ideia é que rompa 60 com 30, acione o pivô. E em Chicago a gente tem também essa mesma ideia do pivô, o ponto é 557 com 40. Pessoal, o DI caindo em 43 é praticamente certo que vai ter um corte de 50 pontos base em agosto. Aqui é a prancha do pirata. O mini dólar está ali na região que a gente zerou, tentando montar fundo aqui, equilibrar as forças, mas percebam a sombra superior, né? Tenta subir, foi na média de 5, já empurraram o mini dólar para baixo. Sobre o Ibov, uma barra consistente, percebam a renovação de máximas e mínimas. Esse é um sinal de força. O BOVA11 traz uma referência importante, que é essa linha que conecta aos topos, provavelmente será testada. Fundo, topo, fundo, pivô acionado a 116,02. E aí eu chego no Ibovespa em dólares. 3 soldados brancos, marcando máxima atrás de máxima. E o DXY está num ponto importante porque aqui temos a média de 21 e essa região de fundos anterior está acima dessa região. Então não tem exatamente um sinal de fraqueza. Uma das boas novas de hoje, o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, o ponto é 1040 com 20. Está testando aqui, provavelmente vai romper. E na Europa nós temos as bolsas patinando, penduradas na média de 5 nessa LTB, no caso aqui o índice DAX. Paris também tem espaço aqui, um pouco mais de espaço, se a gente considerar o alargamento. O Reino Unido sempre é diferentinha, vai subindo de forma arrastada, porém contínua. E aí eu chego no EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, acionou o pivô no rompimento 32,79, vai renovando máximas e mínimas. A compra está no comando e o BZQ inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2 mergulhando. O VIX de lado não está interessante, bolsas americanas mantêm o viés altista, já distanciando-se da média. A ideia é até sexta-feira da semana que vem a gente zerar tudo. Carteira Fly USA, nacional, internacional, pocket, ouro e também desafios, ok? Então nós temos aí 4 pregões essa semana, mais 5 semana que vem para zerar tudo. A gente lança a imersão 15 no dia 7 de agosto, só com milho rolando, e a partir do dia 14 o grupo de Telegram da imersão já vai estar formado, a base de e-mails, e quem não aderir à imersão, conteúdo educacional, quem aderir continua com todos os conteúdos quentes, e provavelmente será a única imersão do ano, ok? Então quem não entrar, provavelmente somente em meados ou início ali de 2024, se houver, não tem no nosso planejamento imersão 16, então é a 15, e para a galera que aderir a 15, depois do período em cortesia eu vou fazer oferta do passaporte para seguir conosco até o fim do ano. Então o que eu garanto a vocês? Fez a matrícula para a imersão 15, você vai ter um período em cortesia muito forte.
ok? E vai contar o período em cortesia só a partir do dia 14 de agosto. Eu tinha falado que era quando atingir 126 mil pontos e tal, mas eu falei não, vai ser a partir do dia 14, que é quando o grupo fechado reabre, né? Já não vai ter mais período de portas abertas, então conta a partir do dia 14. Então, a nossa ideia é dar 3 meses no grupo fechado. Então você vai ficar de 14 de agosto até 14, mais ou menos, ali 3 meses, setembro, outubro, novembro. Quem aderir à imersão 15 em novembro, no início do mês ali, eu vou fazer uma oferta para ficar pelo menos 2 meses conosco. Então fica novembro, dezembro, janeiro. Aí provavelmente em janeiro, eu não sei se eu vou dar um tempo, ou se a gente lança uma imersão, ou só o passaporte também. Mas o meu compromisso com vocês é esse, né? Então a gente vai dar 3 meses no grupo. Ou 2 meses, a gente está decidindo ainda. E o pessoal da imersão 14 vai ganhar a imersão 15 em cortesia. E eu garanto mais uma imersão e uma renovação de passaporte depois. Ok? Então, pelo menos até a data do meu aniversário, dia 13 de janeiro, eu garanto que vai ter grupo. Depois eu vou repensar. Sendo bem sincero, o mais verdadeiro possível com vocês. Ok? Então o S&P também vai subindo gradualmente, o índice Nasdaq também, sem nenhum sinal de preocupação nesse momento. Os títulos americanos de 10 anos romperam as médias, né, e tem uma figura de alta, o que não faz tanto sentido, imaginando que a gente vai ter mais um aumento de juros, enfim. O petróleo retomou a ideia compradora, está na parte alta do candle de ontem, pivô menor e maior, e o Brent também segue acima de 81,69, firme e forte. Um dos destaques de hoje é para o minério. Ele está indicando aqui pela renovação de mínimas, principalmente, que vai romper a congestão a 115,35 e continuar seu processo de escalada. Sem dúvida, né, um dos principais destaques de hoje é a Bolsa de Xangai. Ombro, cabeça ombro invertido, gap de fuga, candle amplo, Marubozu com massa, fantástico esse padrão. E Bolsa do Japão cansou, né? Para renovar o ânimo somente acima de 32,896, que ela atingiu máximas em 33 anos. E vamos aos astros, Small 11, região de resistência, 113,11, bateu, sentiu, mas a tendência de alta deve prevalecer, o IFNC testando média de 5 períodos, o Imob é um grande destaque de hoje, rompendo máxima recente a 959,94, muito amplo, candle, acionou esse pequeno pivô que eu comentei, né, que traria força, sangue novo para romper essa região da bagunça, e o IMAT, eu falei lá atrás, eu tinha a teoria bala de prata, que envolve a Vale também, a teoria que o IMAT seria protagonista de um movimento de alta, então está aí materializado, acionou o pivô. E aí a gente chega no índice de energia, provavelmente rompendo máximas aqui depois de deixar a LTB para trás, médias cruzadas em modo compra, e o índice de consumo em destaque também firme e forte. Professor, tem um oco, que é uma figura baixista? Tem. Então precisa romper e fechar acima de 3.240, porque aí neutraliza esse padrão. Hoje nós tivemos balanços importantes, né? Então, vamos lá. Balanços americanos, né? Então o primeiro ativo que eu vou estudar é a Unilever. Explodindo aqui pós-balanço. Né? Quando eu me deparo com situações parecidas, eu gosto de colocar stop abaixo da mínima. Então, se eu tivesse comprado mínima 53,88, eu colocaria stop 53,70 por ali, já deixaria automático. Reagindo bem, os balanços americanos, eu comentei sobre isso no final de semana, estão vindo melhores que o esperado. Aí tivemos General Electric.
Olha que interessante. General Electric tem prejuízo líquido de 2 centavos por ação no segundo trimestre de 2023 e o ativo está subindo. É bolsa, pessoal, talvez esperavam alguma coisa diferente, então está subindo, deixando o gap. Eu, nesse caso, a mesma história, stop abaixo da mínima do dia, 113,63, 113,50. Ah, o professor não gosta de usar stop. Gosto, mas stop inteligente, não stop bobo, né, que te tira da operação, é praticamente... você coloca o stop sabendo que vai acionar, então, ainda mais em ativo volátil, quando entra num dia com algum driver binário. Aí General Electric, General Motors. General Motors nós temos em carteira, inclusive. Reagindo mal ao balanço, mas eu penso que abre oportunidade. Perceba que já tem um equilíbrio, né? General Motors, lucro líquido de 2,57 bilhões no segundo trimestre. Né? E 3M, prejuízo líquido por ação de 12,35 no segundo trimestre. Então a GM eu acredito que é oportunidade. 3M, ele estava subindo no pré-mercado, deixa eu ver como está agora. Olha que loucura, então teve prejuízo e está voando, por quê? Porque já estava no preço. Então existe um gap de fuga, já tinha acionado um pivô a 104,27 e tem mais espaço para subir. Se ativo se bobear, a gente vai ver a $120 logo menos. Se bobear no sentido, tem um ombro cabeção meio invertido, no sentido figurado, claro, né? Então essa que é a ideia. Deixa eu ver se teve mais algum. Pra gente estudar com tranquilidade e tal. Acho que eu vi a Verizon aqui. Verizon, lucro líquido de 4,8 bi. Já pensou, pessoal, uma empresa no trimestre lucrar, né? Lucro líquido de 4,8 bi. É muito próspera, né? A economia americana ela é uma loucura. Eu tenho alunos, parentes, tem uma prima minha que mora na Califórnia há muito tempo. Alunos nem se fala. A realidade assim, econômica americana ela é muito diferente, né? Os números, quando você tem um talento específico, quando você acerta a mão numa área, é algo realmente fora do comum, assim. Eu nunca estive nos Estados Unidos, pretendo viajar em 2024 para lá, faz parte dos meus planos. Mas eu já estive em vários países, como Hong Kong, Taiwan, África do Sul. Eu morei na Holanda há um tempo, em Eindhoven, visitava vários países do leste europeu. Eu estive na Alemanha em algumas ocasiões, na Espanha algumas vezes. E os próprios europeus, né, falam sobre a economia americana, a realidade que é muito diferente, né? Então é algo realmente... digamos assim que é algo impactante, né? Então se você estudar, tanto que eles se recuperam das crises, enfim. Sobre o caso da Verizon, está acima de um fundo anterior, um mini mastro bandeira, eu acredito que eu trabalharia como ordem start, se romper 34,95 eu entraria para liquidar aqui em cima 37,68. Então tá entregue, um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor.